Graças e paz, irmãos. Vamos dar sequência em nosso estudo da Ordo Salutis com o tema Perseverança dos Santos, um tema tão importante, né? Fundamental aí para a fé cristã. Eu quero começar orando com os irmãos. A gente já teve nosso momento de oração anterior, mas vamos colocar esse momento agora de estudo nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós nos encontramos agora para aprender mais da Tua Palavra, daquilo que o Senhor nos ensina de uma forma sistemática, através da boa doutrina, através, ó Deus, da Tua revelação, que é perfeita, que é santa, que é imutável. E nós nos reunimos aqui, ó Deus, para meditar na Tua Palavra, porque sabemos que ela não passará, porque sabemos que o Senhor escreveu, relatou, não será alterado jamais. Por isso nós te louvamos e pedimos a tua iluminação para que possamos nos deleitar no teu ensino e sermos edificados, ó Deus, para que a nossa vida seja vivida de acordo com a tua vontade que o Senhor revela na tua palavra. Então eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine nesse momento. Mas também eu te peço, ó Deus, que depois de tantos pedidos que foram colocados em tuas mãos, e o Senhor sabe exatamente todos eles antes mesmo de a nossa língua professá-los, antes mesmo da nossa língua proclamar, ó Deus, a nossa necessidade. O Senhor sabe, inclusive daqueles que não falamos. Por isso agora que já colocamos eles em tuas mãos, agora que o Senhor sabe porque nós falamos, não só porque nós falamos, mas porque o Senhor sabe de todas as coisas. Agora nós pedimos a Deus que, confiados no teu amor, na tua graça, o Senhor também nos faça descansar na tua soberania. Que o Senhor nos faça, ó Deus, aquietar os nossos sentimentos e, transbordante de confiança, podermos descansar em ti com a certeza de que o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, então vamos dar sequência para o nosso estudo sobre perseverança dos santos. Né? Nós estamos estudando a Ordo Salutis, que são esses 9 tópicos, e a princípio eram para ser apenas 9 estudos, né? Mas a gente foi se empolgando, né? Pelo menos eu fui me empolgando, e aí acabei um tema ou outro fazendo mais estudos, e aí a gente decidiu prolongar para fechar de fato esses ensinos, né? Essas doutrinas da palavra de Deus que são tão importantes. E sem sombra de dúvidas a gente não cobriu nem metade da abrangência total delas, porque elas são muito ricas, são muito vastas, né? A gente pode perceber isso quando mergulhamos um pouco mais a fundo na doutrina da santificação, o quão ela é extensa. Mas partimos de eleição, o ato soberano de Deus, né? De eleger, de chamar os seus filhos, né? De, antes da fundação do mundo, escolher os seus filhos, aqueles que comporiam o seu povo, a sua igreja. Né? Nós vimos como Deus intervém na história e chama-nos, nos chama das trevas para a luz. Nós vimos que esse chamado de Deus é acompanhado por uma obra maravilhosa e soberana do Espírito Santo ao vivificar os nossos corações, a nos fazer ressuscitar espiritualmente, porque essa era a condição do homem, espiritualmente morto. De todo homem sem Deus, essa é a condição. E essa ressurreição nos leva a poder olhar para o passado e dizer, rapaz, eu vivi errado. E a gente se arrepende. Isso é, obviamente, uma obra do Espírito Santo. E nós nos convertemos. E a conversão é olhar para o passado, reconhecer os pecados, se arrepender e agora olhar para frente e ver Cristo de braços abertos e nos agarrarmos no seu amor, na sua misericórdia. E aqueles que confiam em Cristo, porque sabem que de si mesmo não podem obter nenhum bem, não podem obter a salvação, o Senhor o justifica, assim como justificou Abraão lá no passado, quando fez uma promessa a Abraão, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E quando nós cremos em Cristo também somos justificados. E aí essa bênção segue-se com a adoção. Passamos
não só a ser perdoados, convertidos, termos uma nova vida, mas agora essa nova vida é na condição de filhos de Deus, adotados, membros da família do Pai Celestial. Inicia-se o processo de santificação, no qual a nossa vida deve ser diariamente, cotidianamente moldada a Cristo. Tá? E nós vimos como esse moldar a Cristo, né, é o desfazer da obra do pecado em nossa vida. O pecado mancha-nos por completo e a santificação é essa obra de raspar essa sujeira que o pecado faz. E a gente sabe que a gente não termina ela nessa vida, apenas na eternidade seremos perfeitos. Então, finalmente chegamos na doutrina que estamos estudando hoje, que é a doutrina da perseverança, a perseverança dos santos. De que aqueles de quem o Senhor começou a boa obra, lá na eleição, ele certamente terminará na glorificação, na salvação. Então, a doutrina da perseverança é aquela em que nós declaramos a nossa confiança plena em Deus e podemos dizer, o crente tem a certeza da salvação. E ao mesmo tempo que podemos dizer, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu vou para o céu, vou morar com o Senhor na eternidade, ao mesmo tempo podemos declarar humildade total. Porque essa certeza não vem de méritos nossos, não vem daquilo que nós podemos entregar ao Senhor, mas tão somente pela bondade do Deus que começou a boa obra. Então, essa é a doutrina da perseverança dos santos. Aquele que Deus elegeu, aquele que Deus resgatou, que Deus ressuscitou, que Deus converteu, justificou, adotou, tem santificado, ele certamente preservará aquela pessoa, ainda que ela tenha fraquezas, tenha falhas, ele vai preservar ela para o último dia reservado para a salvação. E finalmente virá a glorificação, mas nós estamos na perseverança. E na semana passada nós tivemos a oportunidade de mergulhar um pouco na vida de Davi, porque uma das grandes perguntas que vem com perseverança é: e se a pessoa pecar, ela perde a salvação? E se o pecado for grave? Quão grave pode ser um pecado que um crente pode pecar sem perder a salvação? E a gente vai logo para aquele exemplo, né, de Davi, que cometeu aquelas atrocidades, adultério, homicídio, mentiras, engano, enquanto estava na posição de rei. E ainda assim, Deus o perdoou. Deus moveu o perdão e o arrependimento e o perdão no coração de Davi. E não por ele, porque ele não merecia, mas por aquele que chama, aquele que justifica, aquele que é bom e fiel. Davi foi salvo, nosso irmão, o rei Davi. E por muitos momentos ele tipificou, né, o Senhor Jesus. Não é à toa que Jesus foi chamado de Jesus, filho de Davi. Né? Então, essa é a doutrina da perseverança dos santos, que hoje nós vamos mergulhar com um pouquinho mais de detalhes na sua parte teológica, digamos assim. Nós vimos a vida de Davi, um estudo de caso, um exemplo de perseverança. E observe que o exemplo de perseverança não estava no mérito de Davi. Não é? Mas Deus arrumou um meio de cutucá-lo ali, enviou o profeta Natan para dizer, você fez isso, e aí? E Davi se arrepende. Então, a gente vê que Deus age soberanamente, além de tudo, para fazer com que seu plano perfeito seja concretizado, seu plano eterno, que começa com a eleição. Então, essa é a doutrina da perseverança. Nós já lemos, e eu repito aqui, o trecho da Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Apesar de nós adotarmos oficialmente a Confissão de Fé de 1689, a Confissão de Fé Batista de New Hampshire tem a mesma crença, irmãos. É muito, muito edificante para nós, mas na frente nós vamos mergulhar mais nos estudos da Confissão de New Hampshire. Mas ela também é mais concisa. Isso dá uma facilidade em a gente aprender alguns tópicos, algumas doutrinas importantes de forma mais concisa. E sobre a perseverança dos santos, a nossa Confissão de Fé tem alguns parágrafos longos. A de New Hampshire tem apenas esse, e ela é bem direta. Ela diz o quê? Cremos que são crentes legítimos aqueles que resistem, olha essa expressão, resistem até o fim. Que seus perseverantes vínculos com Cristo, ou seja, eles são perseverantes, esses vínculos eles não quebram, é o grande marco que distingue os profetas superficiais, que os distingue dos profetas superficiais.
O que é que nos distingue daquelas pessoas que um dia pisaram na igreja, talvez até exerceram um cargo e depois abandonaram e nunca mais voltaram e morreram sem Deus? Que os nossos vínculos com Cristo, eles são perseverantes. Há algo que nos sustenta em Cristo e não é a força do nosso braço. E não é a nossa inteligência, mas o dom perfeito de Deus que abençoa os seus eleitos. E isso, a confissão diz que é que uma especial providência, e nós já vimos que providência nada mais é do que um modo como Deus governa a história. A providência de Deus é a doutrina que fala sobre como Deus ele organiza o seu decreto, de como Deus faz perpetuar a sua vontade, como a vontade de Deus é estabelecida, usando os meios ordinários ou até extraordinários. E Deus, por meio da sua providência, ele zela por seu bem-estar. E nosso bem-estar, obviamente, só pode ser feito em Deus. E eles são guardados pelo poder de Deus, através da fé para a salvação. Observe que quem segura a perseverança é Deus. Ele diz assim, você tem que perseverar. É uma ordem. Mas quem nos dá tudo para que seja possível é o Senhor. Tá? A providência de Deus é o meio pelo qual o Senhor governa o universo. Tá bem, irmãos? Inclusive aqui. A gente tem na Bíblia vários exemplos de Deus agindo com providência. Inclusive, torna-se às vezes, como a gente vê, né, é uma linguagem que os crentes gostam de usar, né? Senhor, entra com providência. E normalmente quando a gente ora assim, a gente está pedindo o quê? Senhor, eu já avaliei os meios naturais ao meu redor, já olhei tudo e vi que não tem jeito, pelo menos para mim. Então, estou esperando que o Senhor agora, por um meio extraordinário, realize essa obra. Não é assim? Só que a providência de Deus é além disso, viu, irmãos? Isso também é a providência de Deus. Mas a providência de Deus está, inclusive, nos meios ordinários, nas coisas comuns. Deus organiza tudo. Então, a gente tem Deus enviando o profeta Natan, ele é um profeta, para confrontar Davi. Mas a gente também vê Deus fazendo coisas extraordinárias. Ninguém sabia do pecado de Davi, mas Deus revelou a Natan para que ele fizesse isso. Então, Deus pode usar meios ordinários e extraordinários. Deus tinha dito, eu vou libertar o povo do Egito. Mas Faraó não quer deixar ir. Ele não quer deixar não, porque ele vai ver uma coisa. E começa a enviar as pragas. Faraó vai endurecer o coração. O povo vai chegar no meio do mar, do rio, e não tem como passar. Deus faz abrir o mar. E o povo passa pé enxuto. Então Deus ele pode usar tanto meios ordinários como extraordinários para fazer com que a sua vontade prevaleça. E a vontade de Deus sempre prevalece. Eu não conheço um momento da história onde a vontade de Deus não prevaleceu. A vontade de decreto, tá, irmãos? Que alguém pode dizer, a vontade de Deus é que o povo não peque, já que ele deu a lei, mas o povo peca. Não é nesse sentido. Tá? É a vontade de decreto. O que Deus colocou em seu coração que vai fazer, ele faz. E nada pode impedir os planos de Deus. Tá bem, irmãos? Então, o Senhor usa de providência para governar. E a providência é a cola, é o elemento que faz a nossa perseverança ser garantida. João, capítulo 3, versículos 16 ao 18, aqueles que são os versículos mais conhecidos, pelo menos da nossa geração, é muito enfatizada, né, na nossa era, esse João 3,16, que é lindo. Ele fala também de perseverança. Observe, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha o amor de Deus tão grande. E aí ele interviu na história com providência, que deu seu Filho unigênito, Deus se fez carne, habitou entre nós, para que todo o que nele crê não pereça. Então quem crê em Cristo, acontece o que, irmãos? Não perece. Ele não só não perece, como tem outra cláusula na sentença, mas tenha a vida eterna. Então seria um absurdo imaginarmos que o Senhor está falhando em sua palavra. Que alguém pode crer em Cristo, realmente, confiar no Senhor verdadeiramente e perecer. Porque essa é uma garantia que Deus dá. Aquele que crê em Cristo, aquele que tem o Filho, que crê verdadeiramente, ainda que seja falho, ainda que tenha fracassos, ele não perece, mas tem a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí volta no versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Ponto. Não tem um mais, não tem. Quem nele crê não é condenado. Agora sim, o que não crê já está condenado.
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então observe as palavras de segurança. Aqueles que têm a Cristo não perecem. Aqueles que têm a Cristo têm a vida eterna. Aqueles que têm a Cristo não são condenados. Ou seja, desfrutarão com o Senhor da eternidade, porque o Senhor garante por meio da fé. Tá bem, irmãos? Dúvidas? Por enquanto? Então temos assim, aqui algumas perguntas que nós devemos responder, tá? Nesse estudo, ao longo dos estudos. Primeiro, verdadeiros cristãos podem perder a salvação? A gente já afirma que não, mas vamos explicar o porquê. Segundo, como saber se realmente nascemos de novo? Não é? Porque nós vimos que tem uma sequência que vai de eleição até glorificação. Começa com eleição e, obrigatoriamente, tem que passar pela regeneração, nascer de novo, para que alguém se converta. Então, como saber se realmente nascemos de novo? Veremos também ao longo desses estudos. Mas temos aqui, segundo Wayne Grudem, teólogo batista, ele diz assim: por perseverança dos santos, nós entendemos que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus. Quem nasceu de novo, quem o Senhor deu o Espírito Santo, eles serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. Isso é uma cláusula. Quem nasceu de novo vai perseverar até o fim da vida. E que só os que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Aqui está a evidência. Só quem persevera até o fim é que nasceu de novo. E quem nasce de novo persevera até o fim. É uma dupla realidade, irmãos. Não tem como alguém perseverar até o fim sem ter nascido de novo. Entende? Não tem como alguém manter um falso cristianismo perfeito, pelo menos aos olhos do mundo, sem ter nascido de novo. Não tem. E quem nasceu de novo, persevera até o fim. É uma dupla realidade. Então vamos lidar com essa dupla verdade. Esse vai e vem hoje apenas com a primeira parte. Tá? Quem nasceu de novo, persevera até o fim. Alguma dúvida até então? Alguma contribuição? Então, temos aqui mais um texto de João. E o Evangelho de João, ele é um evangelho que tem muitos diálogos do Senhor Jesus. Muitos ensinos profundos que os outros evangelhos não mostram. Não é à toa que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Eles são escritos sob a mesma ótica, a mesma perspectiva ministerial de Jesus. Já o evangelho de João não. Ele tem outro propósito. Não é? Ele tem esse objetivo de apresentar Jesus como o verdadeiro Deus, o Deus encarnado, o Deus perfeito. Então, tem diálogos e verdades muito profundas no Evangelho de João. João 6, de 36 a 40, por exemplo, está escrito: porém, eu já disse que vocês não creem. Jesus está falando com alguns dos fariseus. Embora estejam me vendo. Vocês estão me vendo, mas não creem. Todo aquele que o Pai me dá, se o Pai me deu, se o Pai elegeu, esse virá a mim. E o que vem a mim, observa, aquele que vai a Cristo de verdade, Deus não rejeita. E ele só vai a Cristo porque Deus deu a Cristo. Então Jesus diz: e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então não tem como alguém chegar a Cristo: Senhor, estou arrependido dos meus pecados, o Espírito Santo me fez ver o erro. Eu creio, eu confio. Aí Jesus diz assim: não quero você não. Isso não acontece, irmãos. Essa premissa não existe. Não existe essa possibilidade. Aquele que vai a Cristo, de modo nenhum, ele é lançado fora. Isso é uma segurança. Então, nosso coração deve se alegrar com essa verdade. Então, Jesus diz: porque eu desci do céu, não foi para fazer a minha própria vontade. Não para fazer a minha própria vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. Veja, quando começa, pelo menos, o relato da vontade daquele que enviou a Cristo? Quem é que enviou o Senhor Jesus? O Pai, né? Quando começa o relato, quando a Bíblia diz alguma coisa sobre a vontade de Deus, o tempo em que essas coisas acontecem, o tempo onde está escrito o relato da vontade de Deus, é a eternidade. Desde a eternidade, o Senhor anuncia as coisas que vão acontecer. Desde lá, o Senhor escreveu o seu decreto eterno. Se Deus enviou Jesus, e Jesus diz: eu não vim fazer a minha vontade, não que fosse diferente da do Pai, a vontade dele, mas ele está dizendo assim: o meu ministério está apoiado na vontade do Pai Celeste. E a vontade de Deus é decretiva. É óbvio que, de modo nenhum, o Senhor vai rejeitar um eleito do Pai.
Então isso só é uma confiança a mais para a gente, de que tudo que Deus estabeleceu no seu Filho Jesus Cristo, isso será feito. Por isso que Jesus diz, eu desci, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E agora Jesus expõe qual é a vontade do Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, 2 pontos, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Não só eu não vou perder nenhum de todos aqueles que ele me deu, como ele ainda acrescenta, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Não só eu não vou perder nenhum dos que são meus, nenhum eleito será extraviado, como todos eles, sem exceção, serão ressuscitados no último dia. Essa ressurreição do último dia indica a vida eterna, uma vida eterna com o Senhor. E aí Jesus repete, porque quando um judeu queria enfatizar uma verdade, ele repetia essa verdade para mostrar que ela era muito, muito importante. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Observe que esse é um eco de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, já mais adiante, Jesus diz, de fato, a vontade do meu Pai é que todo que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então a mensagem é a mesma, a segurança é a mesma. Não é Jesus falou isso uma coisa isolada que tinha um contexto. Jesus falou lá, falou aqui e continua repetindo essa verdade que nos dá a segurança. Portanto, um cristão verdadeiro, professa, ele pode dizer, eu creio na eternidade, eu creio que serei salvo para sempre. Eu já estou salvo, eu tenho um lugar no céu, não porque eu mereço, mas porque Deus é bom, porque o Pai me escolheu antes da fundação do mundo. E aí a gente pode começar a destrinchar o texto, fica mais ou menos assim. Todo aquele que o Pai me dá, então veja, essa sentença, o que é o que o Pai me dá? Indica a eleição, porque quando foi que o Pai deu ao Filho os seus servos? Antes da fundação do mundo, quando ele os escolheu. Todo aquele que o Pai me dá é eleição. E a eleição implica em que no momento oportuno na história, aquelas pessoas serão regeneradas e adotadas como seus filhos. Então a gente tem aqui vários dos elementos da Ordo Salutis. Mas Jesus diz mais, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quando é que um crente vai a Cristo? Qual é esse momento inicial onde um crente vai a Cristo? É justamente naquele ponto que nós estudamos já também da Ordo Salutis, o chamado. E o chamado gera a conversão. Quando Deus chama, olha, converta-se, arrependa-se. Nós vimos que o chamado, ele envolve um convite. Né? Um convite, olha, venha. Jesus está dizendo, venha, quem tem sede, venha a mim. E aqueles que são chamados porque foram eleitos, eles também serão convertidos. E o que vem a mim, agora começa a evidência, né? Aquele que verdadeiramente vem a mim, o que é que está implícito nisso? Aquele que busca, que se arrepende, que confia, que muda de vida, está implícito aqui santificação. É a evidência da fé. Qual é a conclusão agora? Jesus diz, de modo nenhum eu lançarei fora. E de modo nenhum lançarei fora não é uma sentença nossa para Cristo. Não é a gente dizendo assim para Jesus, de modo nenhum eu vou errar. De modo nenhum eu vou me desviar. É Jesus dizendo assim, aquele que veio a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. E lembre agora na figura do pastor. O pastor tem as suas ovelhas e a obrigação do pastor é qual? Ele leva as ovelhas para pastar, para se alimentar, leva as ovelhas para saciar a sede e depois ele faz o que com as ovelhas? Ele vai embora deixando elas lá? Não. Ele sai pegando todas elas e guarda no celeiro. E protege. Em outro momento, Jesus disse que o ladrão, ele pula para tentar roubar. O pastor não, o pastor ele entra pela porta. O pastor, ele protege as ovelhas dos lobos devoradores, do vale da sombra da morte, que algum pode cair num vale e ficar difícil de ser pego. Protege dos ladrões. Aqui a figura é Jesus dizendo, de modo nenhum lançarei fora, como um pastor que está protegendo. De modo nenhum ela vai se perder. Eu não só não vou rejeitar, como eu vou protegê-la. Isso é perseverança. Observe que a perseverança era aplicada em nós. Nós não nos desviamos. Mas a gente não faz isso, esse desvio final, né, de nunca mais voltar, não é porque a gente é bom. É porque Cristo está nos guardando como pastor das ovelhas. Ele está nos protegendo.
Então, de modo nenhum, o lançarei fora. Indica que, de modo nenhum, algo diferente da salvação final acontecerá, porque elas perseverarão. Mas observe que essa perseverança somos nós que realizamos, mas não por nós mesmos, é porque Deus está aplicando a sua vontade perfeita em nós. Está claro, irmãos? E o texto diz mais. Jesus começa a dizer, e a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade do Pai, que foi quem enviou o Filho? Que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Então, a vontade de Deus. Vocês lembram como é que a vontade de Deus está apresentada nas Escrituras? A vontade de Deus é apresentada como soberana. Deus é soberano. A gente canta, o nosso Deus é soberano. Então, a sua vontade não pode ser desfeita. Isso significa dizer que se Deus tem essa vontade e faz com que Cristo realize a sua obra, e Deus, Filho, também é todo-poderoso, é que essa obra ela vai acontecer e nada vai fazer com que isso dê errado. Porque ninguém pode ser mais forte do que Deus. A consequência é perseverança final. Nenhum eu perca de todos os que Ele me deu, porque a vontade de Deus prevalece por causa da sua eleição. Então temos uma dupla segurança. O nosso Deus é todo-poderoso e Ele quer realizar isso. É uma segurança eterna. É por isso que Jesus disse, pelo contrário, não só eles não vão se perder, como eu o ressuscitarei no último dia. E Ele ainda dá uma garantia. Ele ainda promete isso. Então temos a certeza dos regenerados. Eu ressuscitarei no último dia, aponta para o último ponto da Ordo Salutis, o final da salvação, que é a glorificação, que acontece com a vida eterna. E aí Jesus repete, de fato a vontade do meu Pai é, a vontade de Deus é soberana e imutável. E qual a vontade de Deus? Que todo aquele que vira o Filho e nele crê, e o que é isso? O Evangelho. Ele olha a obra de Cristo, revelada no Evangelho, de fé em fé, é um meio, e ele tem fé, ele crê. Qual a consequência disso? Tenha a vida eterna. E tem a vida eterna não é, pode ser que ele tenha a vida eterna, é uma certeza. A vontade de Deus é que todo aquele, ou seja, sem exceção, que viu Cristo, viu o Filho e nele crê, ou seja, crê na sua obra, crê no seu sacrifício, confiar tão somente nele para a salvação, esse terá a vida eterna. É uma declaração. Portanto, podemos ter a segurança total e final dessa verdade. Porque quem declarou isso não fui eu, que posso mudar de ideia. Foi o Deus que não pode mentir, nem mudar de ideia. E aí Jesus confirma a vida eterna. Como é essa vida eterna? E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, terão seus corpos ressuscitados, coisas que o Evangelho de João vai falar mais adiante, e outras passagens das Escrituras também, que a gente vai ver mais adiante na glorificação. Tá bem, irmãos? Vocês conseguem ver essa verdade? Isso é perseverança dos santos. Tá? Então, quem nasceu de novo, persevera até o fim. Esta é uma realidade. Aquele que Cristo começou essa obra, que na verdade o Pai começou na eternidade, ela é completada. Não tem uma coisa que acontece no meio que pode desfazer essa vontade de Deus. Não tem essa cláusula nas Escrituras. Temos outro texto de João, agora o capítulo 10, versículos 26 a 30. Mas Jesus falando agora com fariseus também. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Lembra que Jesus tinha dito, aquele que viu o Filho e nele crê tem a vida eterna? Ele agora está dizendo para pessoas que não têm a vida eterna. Ele está olhando para fariseus que eram religiosos, eram pessoas que tinham sua moral bem definida e alta, inclusive, mas não criam no Filho. Então isso não queria dizer nada. Jesus diz, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Se vocês não são eleitos, se vocês não estão incluídos no primeiro ponto da ordem da salvação, que é a eleição. Se vocês não estão lá, o resto não pode acontecer. Ninguém pode perseverar sem ser um eleito. E sem ser um eleito, ninguém pode ser chamado verdadeiramente, justificado, regenerado, justificado, adotado, santificado. Né? E Jesus diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, ou seja, ele sabe cada uma delas, e elas me seguem.
Observe os detalhes. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ainda acrescenta, para que talvez alguém tivesse uma dúvida, mas será que nada pode acontecer no meio do caminho, por causa dos outros textos? Agora Jesus acrescenta, e ninguém as arrebatará da minha mão, inclusive elas próprias, tá? Alguém pode dizer, outra pessoa não arrebata, mas elas. Será que elas não podem querer sair? Não. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí Jesus termina a sentença com a verdade que fecha tudo isso, tornando impossível uma falha na sua obra. Eu e o Pai somos um. Significa dizer que ele é onipotente, onipresente, fiel, perfeito, majestoso, imutável, infinito, eterno, glorioso, de modo que nada pode falhar na sua obra perfeita. Agora vamos destrinchar o texto de novo. Ele olha para os fariseus e diz, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Então Jesus está falando aqui com incrédulos, que não eram eleitos, por isso não possuíam fé, por isso não podiam também crer em Cristo. Eram incapazes de crer em Jesus, mesmo vendo, mesmo atestando, vendo Jesus fazer os milagres, cumprindo cada uma das profecias messiânicas, cumprindo a espera, enfim, eles não podiam crer, eram incapazes disso, porque o Pai nunca tinha dado eles ao Filho, eles não eram dos eleitos. E aí Jesus olha para eles e começa a falar dos eleitos, vocês não são, mas tem alguns que são. As minhas ovelhas, elas são. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observe, o que é que Jesus está falando aqui? Está falando sobre as suas ovelhas, ou seja, elas têm dono. Portanto, eram eleitos. As ovelhas, diferente das que não são, diferente daquelas que são os lobos, diferente daqueles que não eram eleitos, elas ouvem, que aqui simboliza crer. E elas não só ouvem a voz e conhecem a voz do pastor, mas elas obedecem. Observe, Jesus diz, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quem conhece o pastor de ovelhas, sabe que se alguém gritar assim para as ovelhas outras, pode fazer qualquer barulho, venha, assobiar, elas não vão dar ousadia nenhuma. Mas se o pastor falar, elas conhecem o timbre da voz do pastor. De um modo especial, elas passam, isso é incrível, isso acontece mesmo com os animais. Ele fala, ele faz um barulho, um assobio, e elas sabem que é do pastor delas. E elas vão e seguem. Jesus diz, as minhas ovelhas, elas me seguem. E esse seguir significa que elas me obedecem. E nós vimos que a palavra obediência é justamente, talvez, a palavra que mais simbolize a obra da santificação. Elas me seguem, elas me obedecem, elas me ouvem. Elas creem em mim e fazem aquilo que eu mando. E ele diz mais, eu lhes dou a vida eterna. É uma declaração. Jesus não está pedindo nada em troca. Ele só afirmou as características. Vocês não entendem o que eu estou falando porque vocês não são das minhas. Os outros lá entendem porque são minhas ovelhas. Elas creem em mim. Elas me obedecem. Mas não tem uma cláusula. Aqui não é um mérito. Não é um pagamento. Então Jesus declara, eu lhes dou a vida eterna. Eu estou dando a vida eterna a elas. Elas não perecerão. Jamais perecerão. E mais, ninguém pode tirar elas da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós temos aqui a vontade soberana de Deus, a sua graça em preservá-las, o seu decreto de segurança, ninguém as arrebata, elas não permanecerão, e temos também o seu anúncio de posse, elas são minhas ovelhas. Quem pode roubar alguma coisa de Deus? Quem pode tirar de Deus algo? E lembre, porque Jesus lá no final diz, eu e o Pai somos um, portanto a sua obra é perfeita e absoluta, não pode falhar. Aí ele diz mais, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então temos aqui a firmeza da missão de Cristo. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. Ele reconhece o valor das ovelhas, porque essa é a vontade do Pai. O nosso valor não está intrínseco em nós, mas no amor que Deus decidiu entregar a nós. Então temos um valor inestimável, apesar da nossa fraqueza, da nossa falha. Temos aqui também revelado o desejo imutável de Deus de nos salvar. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E temos aqui a segurança das ovelhas nas mãos onipotentes do bom pastor. Ninguém pode tirar da minha mão, porque o Pai me deu, porque o Pai amou vocês a ponto de me entregar na cruz. Esse é o valor
das ovelhas. O próprio valor do filho, não é? Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, é muito alto o valor. Inclusive, a gente poderia aplicar isso aqui, né? Fugindo um pouco de perseverança, e dizer que você não tem o direito de maltratar um irmão seu, uma vez que Deus nos atribui tal valor, como pode nós, pecadores, diminuirmos o valor dos nossos irmãos. Né? E o valor foi alto, o sangue de Cristo. E a gente tem muitas evidências bíblicas, tá? Mais evidências. Está escrito, João 5, 24. Observe que o Evangelho de João fala muito sobre isso. E são declarações de Cristo. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora Jesus aponta, né, para a situação do crente que ouve e corresponde à vontade de Deus. Ou seja, que é chamado e responde com sim. Aqui é a parte do chamado, né, e da regeneração. Isso implica na segurança eterna. E a segurança eterna implica na perseverança, que essas pessoas não se desviam no meio do caminho. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no Pai, esse tem a vida eterna. O que é que significa ter a vida eterna? Para que todos reconheçam que isso aqui é perseverança, que gera salvação final, é que esse não entra em juízo. Ou seja, ele não é julgado por Deus no sentido de um juízo passivo de condenação. Mas esse passou da morte para a vida. Da morte espiritual para a vida. Não é? Ou seja, salvação. João 6,47, Jesus diz, em verdade, lhes digo, amém, amém. É a tradução de em verdade, é como ela está escrita, na verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. É uma declaração, não tem um mas, não tem um se. Quem crê em mim, e crê aqui, obviamente, é o crer da salvação, é o crer confiante, tem a vida eterna. 1 João 5,13, agora, o servo João diz, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, são declarações muito seguras, muito fechadas, que não dão a possibilidade de alguém estar nesse estado e perder. Eles têm a vida eterna. Os filhos de Deus, os servos, os eleitos de Deus, estão nesse estado de salvação garantida. E nós temos mais textos bíblicos. Observe, João 3,36. Por isso é lá no final de João capítulo 3, Jesus repete de novo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Assim como quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem, sobre ele permanece a ira de Deus. E também nada pode mudar essa situação. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, talvez o capítulo mais bonito do, evangelho, do livro de Romanos, né? O povo brinca que é o Evangelho segundo Paulo. Diz, agora, pois, veja, é uma declaração fechada, direta. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, não resta condenação. E não resta por uma verdade simples. A dívida foi completamente paga. Tá bem? Então, quem está em Cristo não é passível de condenação. Não é passível de entrar no juízo de Deus. E aí Paulo continua, porque a lei do Espírito da vida, ou seja, a lei da graça, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Agora imagine a lei do Espírito da vida livrar só momentaneamente. Está passível de uma falha para que alguém caia e volte. É um absurdo. Essa liberdade é uma liberdade final, cabal, perfeita. Tá? O que nós vamos falar mais adiante, mais na frente, vamos citar aqueles casos que a confissão de New Hampshire cita lá no começo, de professos apenas visuais, né? São meros professos, uma profissão de fé fraca, de alguém que não se converteu de verdade. Temos mais evidências bíblicas, né? Da perseverança. Nós vemos que ela é uma obra completa. Deus faz início, meio e fim.
Paulo, ele, no capítulo 8 de Romanos também, no versículo 30, ele cita um resumo da Ordem dos Salutis. Ele diz, e aos que predestinou, ou seja, aqui está a eleição, né, a predestinação, e aos que predestinou, a esses também chamou. Ele aplicando a eleição no tempo, chamando a pessoa. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que não há uma perda. Não é alguns do que ele predestinou, ele chama. Não, é aos todos que ele predestina, ele chama. Todos que ele chama, ele justifica. E todos os que ele justifica, Paulo usa o verbo como uma ação concluída na história. Ele também glorificou. E a gente sabe que isso aqui ainda não aconteceu. Mas Paulo usa essa ação concluída na sua escrita, né? A esses também glorificou, porque é tão certo de acontecer que nada pode mudar essa realidade. Aqueles que Deus começou a boa obra, ele completa, como diz Paulo também em Filipenses 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai completar. Que dia é esse, o dia de Cristo Jesus? O dia do seu retorno triunfante, da sua glória. Tá bem, irmãos? O dia onde ele julgará o mundo. Agora, esse texto é muito incrível para essa verdade da perseverança dos santos. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Que diz assim, nele também vocês, Paulo está falando para uma igreja dos Efésios, depois que ouviram a palavra da verdade, qual é a palavra da verdade? Ele diz, o evangelho da salvação, e o evangelho é obra de Cristo completa, tendo nele também crido, ou seja, vocês creram de verdade, o que acontece com essas pessoas? Vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora, preste atenção nessas duas palavras, muito importantes. Vocês receberam o selo do Espírito Santo. O que é que significa o selo? Todo mundo aqui, acredito que pegou aquela época de enviar carta, né? Ninguém faz isso mais hoje, já acabou. Agora é e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Mas a carta era enviada e você tinha que botar um selo. No passado, o selo não era só para fazer você gastar dinheiro. No passado, o selo, e algumas pessoas que são nostálgicas gostam ainda de fazer hoje, né? Pingam umas gotas, né, de cera, do que quer que seja, entre aquela parte da carta que abre e a parte da base da carta. Quando pinga assim, cola. Ele cola a carta. De modo que, para abrir, você tem que romper aquele lacre. Então, o que é o selo? O selo era uma garantia de que somente o dono da carta, a quem ela era destinada, poderia abrir e ver o conteúdo. Se o dono da carta pegasse e estivesse aberto, o selo estaria rompido. Então, estaria violado. Então, o selo é uma garantia de que ninguém ia violar o conteúdo daquela carta. De que só o dono poderia vê-lo. E Paulo apresenta aqui o Espírito Santo como sendo o selo da promessa. Qual é a promessa? A promessa da salvação eterna. E o Espírito Santo é um selo porque ele é a garantia de inviolabilidade. De que ninguém vai poder desfazer aquilo que Deus prometeu. Porque o selo aqui não é um pedacinho de cera. Não é um pouquinho de cera derretida. O selo aqui é o próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo. Que garante isso. Que Deus colocou como selo aonde? No nosso coração. Observe que esse selo ele não age somente externamente. Afastando assim, ó, tem um inimigo chegando, eu vou afastar. Não. Ele age internamente. Nos purificando, nos santificando, nos renovando. O tempo todo nos guardando. Movendo o nosso coração e a nossa consciência para que a gente jamais se perca. Jamais a gente fique extraviado dos caminhos de Deus. Então, o Espírito Santo foi colocado como um selo, como garantia de inviolabilidade. Mas Paulo não dá só esse significado. Ele acrescenta outro significado ao Espírito Santo. Ele também não é apenas o selo que garante que ninguém vai romper o lacre e nos fazer
perder o conteúdo. Mas o Espírito Santo também ele é o penhor da nossa herança. Como assim? O penhor da nossa herança. E ele é esse penhor até que? Até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Agora, o que é o penhor? O penhor, você deve conhecer também, que é o seguinte, algumas pessoas quando estavam... Existem algumas situações que o penhor pode ser usado. Uma das mais comuns era essa. Alguém está com dívida, ou precisando muito de um dinheiro, e ele ia a uma loja de penhores, e ele dizia, eu estou precisando de tanto. Sim, mas qual a garantia que eu vou lhe emprestar esse valor e você vai me pagar no final? Aí você levava um objeto muito valioso que você não queria perder, mas que você tinha que deixar de garantia. O penhor é isso aqui. Eu vou penhorar meu carro. Tá aqui a chave do carro. Quando eu chegar com a dívida, eu pego o carro de volta. Se eu não chegar com valor para pagar a dívida, você vai ficar com o carro. E normalmente o penhor ele vale muito mais do que a dívida. Que é para que a pessoa que está emprestando tenha a garantia do ressarcimento total. Então, o Espírito Santo aqui é apresentado por Deus como penhor. Esse penhor não é para o próprio Deus, é para nós. Nós temos o Espírito Santo, e ao termos o Espírito Santo habitando em nós mesmos, os verdadeiros crentes, eles têm a garantia de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. O que é que Deus prometeu? Nosso resgate eterno. Ele prometeu, quando Jesus olha para os discípulos, eu vou fazer morada, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo. É a garantia de que temos uma morada nos céus. É a garantia de que temos uma herança. Uma herança é essa que Cristo disse que a traça não corrói, que os ladrões não roubam, que elas não enferrujam, não se perdem. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia de que todas as promessas eternas que Deus fez, Ele cumprirá. Agora imagine um caso hipotético que a gente sabe que a nossa doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, é justamente de que ninguém perde a salvação. Imagine agora o caso contrário, hipotético, de alguém que Deus deu o Espírito Santo como penhor, e depois Deus, eu vou tomar esse penhor, e você se vire, a minha palavra que se perca. Será que Deus pode mentir a esse ponto? Ele penhorou com uma garantia, depois diz, não, vou decidir desistir dessa garantia, vou tomar o Espírito Santo, não tem penhor, não tem nada para você mais, você vai para o inferno. Faz sentido isso? Faz sentido Deus dar um selo, o Espírito Santo lacrar, e depois Deus, não, essa pessoa não vale a pena não, vou romper o selo, ela que se vire, está perdida, foi violada. É óbvio que não. As figuras que Paulo usa para explicar a garantia da salvação dos verdadeiros crentes é muito firme, porque ele não toma um objeto, ainda que valioso, como garantia. É o Espírito Santo que é apresentado como a garantia de que essas coisas ocorrerão. E Paulo não está falando aqui de pessoas que morreram, que eles morreram na fé, eu vi. Não. Ele está falando para a gente vivo. Ele está dizendo para os Efésios, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo. Foi no momento da conversão, no momento que vocês creram, vocês receberam o selo da promessa, o Espírito Santo. O penhor, que é o penhor da nossa herança, ele ainda se inclui, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então essa é a garantia de que um dia Deus nos resgatará para sempre. E ninguém pode violar, ninguém pode romper esse selo, esse penhor não pode ser quebrado, e esse penhor vale mais do que absolutamente tudo, porque é o próprio Deus. Entenderam, irmãos? Então a salvação ela é garantida aos regenerados, aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Pedro, em sua primeira carta, ele diz, no capítulo 1, versículos de 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos fez isso, Ele nos regenerou para uma esperança nova, uma esperança viva. Ele diz, para uma herança que não pode ser destruída. Olha a característica dessa herança, ela não pode ser destruída. Que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Ela está reservada. Aquele lugar de honra que Deus colocou lá. Ninguém pode tomar esse lugar. E para vocês. E olha agora a característica desses também. Se ninguém pode
a herança não pode ser perdida, não pode ser quebrada, não pode ser manchada, o lugar está reservado, ele falou de coisas no alto. Agora ele fala de coisas na terra, para vocês. E qual é o nosso estado? O nosso estado é igual ao estado da nossa herança. Vocês que são guardados pelo poder de Deus. O mesmo Deus que guarda a herança lá no céu, que protege, ele também nos guarda aqui, mediante a fé. E para que propósito ele faz isso? Para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, é uma garantia eterna. Não pode ser destruída, não pode ser desfeita, não pode ser quebrada, irmãos. Então, temos mais evidências bíblicas da perseverança. 1 Pedro, capítulo 1, mesmo capítulo, versículos 8 e 9, está escrito: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. A gente nunca viu Deus, mas o amamos. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Qual é o alvo da fé? A salvação da alma. Vocês estão obtendo isso. Ainda não aconteceu, mas não importa. Deus é quem garante isso. Vai acontecer. 1 Pedro 5,9. Resistam-lhe. Agora é uma ordem. A gente começa agora a iniciar um novo pedaço, né? Que vamos lidar nas próximas semanas. Resistam-lhe. Firmes na fé. Olha, é uma ordem também. Mas resistam firmes com a certeza, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos igual aos de vocês. Nós sabemos que em todo lugar do mundo, as pessoas, os crentes verdadeiros, eles são assolados pelos mesmos sentimentos, tristezas, angústias, perseguições. Claro que em proporções diferentes, né? Tem lugar que a perseguição leva à morte, outros levam só a uma cara feia, outros levam a uma perseguição no trabalho, na família, a desconfortos. Mas a ordem é clara: resistam-lhe firmes. Firmes. E nós temos a certeza de que aqueles que perseveram, esses serão salvos. Amém, irmãos? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguém deseja dizer assim, está tudo errado, vou discordar? E a Bíblia não diz isso, não. Então acredito que não, né? Então vamos nos colocar de pé para a gente orar e encerrar com a bênção apostólica.